Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. E ninguém melhor do que o presidente da OAB de São Caetano, doutor Adilson Dias. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui no seu programa. A gente que agradece, doutor. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, doutor, aqui o nosso programa ele não é um programa jurídico. Ele é assistido por pessoas comuns, por advogados, por pessoas de todos os segmentos. Então, para a gente entender um pouquinho, para as pessoas que desconhecem, explica para a gente mais ou menos o que seria a OAB, qual que é o funcionamento dela, para que serve? Bom, Daniel, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem como escopo zelar pela sociedade paulistana, no caso a seccional de São Paulo, que ela é dividida em 225 subseções e nós somos presidente da subseção de São Caetano do Sul. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Caetano do Sul, tem como escopo zelar pela sociedade civil de São Caetano e sempre fiscalizar, observar se tudo está correndo na mais perfeita ordem dentro da subseção. E ela zela só pelos direitos dos próprios advogados ou também pelos direitos da sociedade como um todo? Por exemplo, um munícipe que tem um problema, será que a OAB tem olhos para isso ou é só o advogado particular? Não, Daniel. A ordem tem como escopo zelar pelos direitos e interesses dos advogados, mas também do próprio munícipe, porque o munícipe que estiver com algum fato, alguma situação que o aflige, ele pode recorrer ao OAB. Nós temos o serviço da assistência judiciária todos os dias, de segunda a sexta-feira, que ele será atendido por um advogado. Então, a Ordem dos Advogados socorre não só o advogado, mas também o munícipe daquela subseção. Entendi. E doutor, esse advogado, o munícipe vai procurar a Ordem dos Advogados. Esse advogado é pago também? A pessoa tem que custear ou a OAB quem direciona sem custo nenhum? Não, esse advogado, ele é nomeado para defender os interesses do munícipe carente, naturalmente. E também não é a OAB e nem o munícipe que vai arcar com a verba honorária do advogado. Existe o convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil seccional, que atinge também, por exemplo, São Caetano do Sul. Então o munícipe, ele não desembolsa nenhum tostão para o advogado. Certo. Quem vai pagar o trabalho do advogado é a Defensoria Pública. Entendi. Aí através de um convênio com o Estado. Isso. E doutor, acho que isso é uma questão interessante para as pessoas. Muita gente desconhece esse serviço prestado pela OAB. Qual que é o endereço? A pessoa pode procurar qual que é o endereço. Acho que é bom até a produção, se tiver a oportunidade de colocar também o endereço, acho que é importante para as pessoas saberem. Olha, o endereço da assistência judiciária gratuita de São Caetano do Sul é na rua Vitor Meireles, 66, bairro Jardim São Caetano. Lá o horário de atendimento é das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Legal, interessante. Doutor, tem uma pergunta aqui de um internauta. Ele quer saber como que é o funcionamento da OAB, como é que ele pode ingressar nos quadros, não como advogado, mas como integrante das comissões ou do próprio, da organização da própria OAB no município de São Caetano. Pois Daniel, para trabalhar junto às comissões que estabelece a Ordem dos Advogados, necessariamente precisa ser advogado. Sim. O civil, vamos dizer assim, ou o particular, ele não pode trabalhar nas comissões. Isso, não, é nesse sentido mesmo, porque a pessoa, pela informação que nos foi encaminhada, ele é um advogado, mas ele quer participar da OAB de alguma forma, ou através de comissões, ou através de uma chapa, não sei se existe uma chapa. Entendi. Não, se ele é um advogado, é só ele procurar o Rodrigo lá na Ordem dos Advogados, ou até mesmo o presidente.
porque esse presidente aqui é democrático, conversa com todo Acessível, mundo, né? fala com todo mundo, é bem acessível, todos conhecem meu telefone, ou faça o contato comigo com o Rodrigo. Ele vai falar, expor qual é a comissão que ele tem mais afinidade e nós vamos encaixá-lo naquela comissão. Quanto mais advogado trabalhando nas comissões, fortalece mais a Ordem dos Advogados. É isso que nós queremos. Interessante. Já agradeço ele desde já pelo Interessante. interesse. E também um relato, o doutor realmente é muito acessível. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, independente do programa, não é só para o programa não, porque eu também sou advogado e o doutor sempre foi muito acessível. E doutor, eu conheço que existem algumas comissões dentro da OAB, várias comissões. E dentre elas tem algumas que eu acho que acabam se destacando não só pela atribuição, mas pela gerência da comissão. Você pode falar para a gente algumas das comissões? Por exemplo, eu sei a comissão de eventos, cultura e eventos. Fala para a gente algumas comissões só para a gente entender. São 40 comissões que formam lá o nosso número de comissões daqui da subseção de São Caetano. Algumas se destacam mais. Por exemplo, tem a Comissão de Ética e Disciplina, que cuida dos processos administrativos que, eventualmente, algum cliente descontente reclama do advogado. Certo. Essa é uma comissão que tem bastante trabalho. Nós temos a Comissão de Cultura e Eventos, que, pelo menos nessas duas gestões que eu venho fazendo, tem trabalhado muito, porque nós criamos muitos eventos, nós criamos muitas palestras, muitos cursos pela ESA, o próprio debate que houve na época da eleição entre o Poder Executivo, os três principais candidatos, aliás, um fato que nunca existiu na Ordem dos Advogados de São Caetano, um debate político partidário. Interessante. Nós temos também a Comissão de Direito Civil, que ela é presidida pela doutora Paula Araújo, que no dia 30 agora vai fazer em conjunto com a USCS um congresso de direito civil, que então também é bem atuante, a Comissão de Direito Civil, a Comissão da Assistência Judiciária, doutor Daniel, ela é ótima, ela dá toda assistência ao munícipe necessitado. Um órgão que nós temos aqui, que também podemos chamar de uma comissão, que é o Plajan, é um anexo à delegacia aqui na Avenida Goiás, que ela funciona como um departamento que dá assistência à mulher, ao idoso e ao menor que foi violentado no lar. Então, a pessoa se dirige lá, essas pessoas, a mulher, o menor ou o idoso, lá tem assistência de uma advogada, porque muitas vezes as pessoas que são vítimas, principalmente a mulher, vítima de estupro, de atos libidinosos, não querem ir na delegacia falar diretamente com um policial do sexo masculino. É constrangedor, né? É constrangedor. Então, primeiramente passa lá por uma advogada, conta Certo. a história, a advogada acompanha na delegacia até o final da lavratura do boletim de ocorrência. Então, temos essas comissões, que são as que se destacam mais. Poderia falar das 40. Aí nós A gente não aqui, tem tempo, mas é não interessante, doutor. Muita gente desconhece. Aliás, muita gente acompanha o trabalho de algumas comissões e outras, às vezes, não está afeto à matéria, então desconhece. Mas eu sei da participação, eu sei da efetividade de muitas comissões da OAB de São Caetano, sim. Se Vossa Excelência até me permitir, eu gostaria de pedir para os advogados que estão assistindo o programa que se inscrevam nas nossas comissões. É importante. É importante para fortalecer a participação, né? A gente precisa dessa participação. E, doutor, as pessoas vão mandando perguntas. Eu não sei se é advogada, é a Ana Maria de Diadema. Ela quer saber o seguinte: qual o papel das comissões? E eu vou um pouquinho mais a fundo. Essas comissões, elas têm uma certa autonomia de ação? Não, os papéis das comissões, naturalmente, cada uma vai trabalhar naquela sua, vamos dizer, na sua denominação. Por exemplo, igual eu citei, a doutora Paula Araújo,
ela é da Comissão de Direito Civil. Então ela criou um evento que é um congresso de direito civil. Certo. Elas têm uma certa autonomia. Porém, todos os eventos, os atos que são praticados pela comissão, eles têm que ser levados à diretoria. Certo. A comissão não pode falar, bom, eu vou fazer tal coisa, não, aleatoriamente, ou só por fazer. Tem que indagar a diretoria, submeter a apreciação da diretoria, para ver se convém fazer, se tem jeito de fazer, para ver se vai dar certo, até para a diretoria apoiar. Até para ver se tem interesse também, porque às vezes a diretoria, olha, vai criar uma comissão, mas essa comissão, na verdade, não atinge o interesse dos advogados ou das próprias pessoas. E doutor, assim, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, como nosso público são espectadores, pessoas não advogados também, alguém que precisa da assistência judiciária, quais os documentos necessários para que elas tenham esse direito, seja assistido por um advogado? Olha, Daniel, eu não saberia te falar todos de cor, assim, mas... Ou os requisitos, Os requisitos seria a pessoa ser carente na acepção do termo, se não me engano, não pode a renda familiar atingir 3 salários mínimos, acima de 3 salários mínimos, somando a renda de todos de casa. A receita não poderia ultrapassar os 3 salários. Se tiver todas as despesas que se tiver documentos, como contrato de locação, conta de luz, conta de telefone, devem levar, olerites que comprove a renda. Certo. E, naturalmente, o documento para formação. Entendi. Mas o de praxe são os documentos pessoais, CPF, RG, o olerites da empresa para comprovar o rendimento da família, e documento que comprove o endereço, que reside em São Caetano. É praticamente isso. E doutor, aí encaminhando esses documentos, é feita uma triagem? E quem faz essa triagem? Ah, sim. A pessoa chega lá na assistência judiciária, entrega esses documentos a um funcionário, o funcionário vai entregar para um advogado que é o coordenador daquele dia. Todos os dias tem um ou 2 coordenadores, de manhã e à tarde também. Então passa esses documentos para análise dos advogados, esses advogados vão verificar se os documentos estão corretos, se aquela pessoa realmente necessita do advogado a título gratuito, e, sendo tudo certo, vai dar ok, passa para o funcionário, devolve para o funcionário novamente, que manda via intranet para a defensoria, e lá eles já nomeiam um advogado, porque existe uma relação, existe uma lista que é seguido para ver a nomeação de cada advogado. Interessante. Doutor, aqui a gente tem muitas dúvidas e muitas questões importantes para a gente passar para as pessoas. A gente também vai entrar na questão dos serviços que são prestados pela OAB, dos cursos que são oferecidos pela OAB ou em convênio com a OAB. Mas acho que aqui a gente já está dando um intervalo. Então a gente tem que ir rapidinho para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta e abordando esses temas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Vamos para o intervalo. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Adilson Dias. A gente tá batendo um papo para entender um pouquinho do funcionamento da OAB, tanto a OAB de São Caetano quanto os serviços prestados e oferecidos para a OAB
pela OAB para os advogados, né? E também para a sociedade como um todo. Doutor, a gente ouve, ou pelo menos a gente visualiza muitos cursos prestados ou oferecidos pela OAB. Tem a questão da pós-graduação também. O que o senhor tem para falar sobre esse tipo de coisa, desses serviços prestados ou oferecidos pela OAB? Bom, Daniel, se você me permitir, eu vou ter que voltar um pouquinho ao tempo. Claro. Então, assim, em 2010, quando nós assumimos a ordem aqui de São Caetano, nós não tínhamos aqui a Escola Superior de Advocacia, não tínhamos a farmácia, não tínhamos a livraria, enfim, pouca coisa tínhamos aqui em São Caetano para proveito do advogado, em benefício do advogado. Às pressas, graças a Deus, conseguimos trazer uma livraria ótima, uma farmácia muito boa para São Caetano, que hoje dá um desconto aí de 30% nos remédios. Só para advogado? Só para advogados. Tá. Porém, o familiar do advogado que acaba pretende comprar, acaba se beneficiando. Vai lá e fala o número da ordem de um advogado e adquire. E a livraria da mesma forma. Agora, da Escola Superior de Advocacia, a ESA, aliás, é a menina dos meus olhos. Porque eu não conseguia imaginar tantos advogados aqui em São Caetano irem fazer cursos, ou na Baixada Santista, ou em São Paulo. Meu filho, o Dr. Rafael, foi fazer pós-graduação no EPD, lá na Liberdade, né? Na Avenida Liberdade. E nós com a escola aqui, com um auditório lá para 120 pessoas. Então nós tínhamos, de qualquer maneira, de instalar a ESA aqui em São Caetano, e inclusive com curso de pós-graduação. Só que quando nós começamos a conhecer o funcionamento, nós barramos numa situação que pós-graduação a escola tem que ser instalada, tem que ter pelo menos 6 cursos de curta duração por ano. Para ter a pós-graduação? Conseguir a pós-graduação. Depois ela vai passar pela apreciação do conselho gestor lá, da diretoria da Escola Superior de Advocacia. Certo. Enfim, não tinha outra saída, nós começamos a fazer cursos e palestras. E isso, desde o início, eu indo lá na Escola Superior de Advocacia em São Paulo, eu ia quase que diariamente lá para cobrar lá do pessoal. E, para surpresa minha, aliás, até foi muito bom, em setembro do ano passado, eu recebi a notícia pela professora Ana Vieira, lá da ESA São Paulo, que nós estávamos aptos a fornecer para o advogado de São Caetano e região um curso de pós-graduação. E foi escolhido pelos advogados o direito do trabalho e processo do trabalho. Hoje nós contamos com 60 alunos. Olha só. Que paga um valor de R$309 por mês. E tem obrigatoriamente que ser de São Caetano, advogado de São Caetano? Não, pode ser advogado de qualquer região. Sendo advogado, pode assistir a pós-graduação, as aulas. E olha que a nossa tem sido uma das melhores do estado de São Paulo. Que bom, interessante. E aqui na nossa região do ABCDMR, só São Caetano do Sul é que tem Escola Superior de Advocacia com pós-graduação. Outra subseção não tem. E quais os cursos que são oferecidos? Hoje nós temos a pós-graduação de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Segundo a ESA, o MEC só autoriza a OAB a fornecer um curso por vez, porque ela, senão, atrapalha as universidades. Mas nós fazemos cursos de curta duração. Esse ano, se não me engano, já fizemos 6. Só do processo eletrônico, que precisava mexer para os advogados esse ano, que é novidade, foram feitos, se não me engano, 3. Que bom. Fizemos curso de Tribunal do Júri,
processo eletrônico. Então, está em franca atividade a nossa Ordem dos Advogados aqui de São Caetano. Antigamente não entrava 10 pessoas por dia lá na OAB. Agora está bem movimentado. Tem uma né? média de 80 a 100 pessoas por dia que frequentam a OAB. E ó, o pessoal está perguntando aqui, os internautas estão perguntando. Ele pergunta o seguinte, é o Diego de Souza, de São Caetano. Qualquer cidadão pode participar dos cursos e palestras da OAB de São Caetano? Olha, Diego, dos cursos, só advogado, naturalmente. Agora, das palestras, esse presidente não faz restrição. Pode ir lá e pode assistir às palestras, sim. Interessante. Está aí a resposta para o nosso internauta. Doutor, tem uma questão que é uma dúvida pessoal. Até para sentir ou saber do senhor qual que é a situação atual do processo eletrônico. Eu tenho uma opinião formada, mas eu ouço os colegas falando e alguns são prós, outros são contras. O que, de um modo geral, o senhor está vendo que as pessoas estão aderir, são obrigados, mas estão aderindo de forma positiva? Olha, Daniel, eu tenho visto os advogados se adaptando, estão se adaptando bem ao processo eletrônico. Eu acredito que daqui um ano, 2 anos, isso vai estar funcionando perfeitamente. Até porque esse foi o primeiro ano, e existe aquela história de que está sem sistema hoje, tem algumas coisinhas, algumas arestas a serem aparadas. Sim. Mas o advogado em si, ele está se aperfeiçoando, está se interessando e eles têm gostado. Certo. Até porque, vou falar pelo meu filho outro dia. Pô, pai, precisamos fazer esse HC e não estou com tempo de ir lá no TJ. Ele olhou lá no site do TJ, tudo eletrônico. Ele distribuiu sem sair do escritório. Então, o advogado está gostando disso. E eles estão se adaptando. Por óbvio que alguns daqueles advogados mais experientes estão tendo dificuldade, mas são poucos. Entendi. Eu falo assim, porque eu particularmente, vou dar o meu depoimento em relação a tudo isso. Eu achei fantástico. No meu ponto de vista, para mim, funcionou tudo muito perfeito. Minha primeira peça foi um agravo de instrumento. E eu simplesmente baixei os documentos que a parte tinha juntado, fiz a minha peça e mandei. Mas foi tudo muito simples. O trabalho de você fazer a peça mesmo, o manuseio do sistema muito fácil. Também vi algumas reclamações nos cartórios. O senhor está acompanhando esse tipo de coisa também? Porque assim, os juízes têm um sistema, os cartorários têm um sistema, os advogados têm outro sistema. No funcionamento da máquina, pelo menos em São Caetano, como é que o senhor está enxergando isso? Olha, eu não tenho ouvido reclamação. Eu tenho fiz alguns processos aqui em São Caetano já, funcionou normal. Não teve problema? Não teve problema algum, Daniel. Que bom, eu também, para mim... Mas é igual eu te falei, de repente, Daniel, alguma coisinha, algum ajuste, isso vai levar um tempinho até... Eu costumo citar aquela, acho que não é da sua época, quando houve a transição da máquina de escrever para o computador. Rapaz, o que eu sofri, sou honesto. Eu custei a aderir, né? Mas depois é uma beleza, não tem coisa melhor. Hoje em dia é difícil a gente advogar sem o computador. Sim, tem internet, a gente faz consultas de jurisprudências. Imagina a gente ter que pegar Alex. Já pensou? E ter que... Revista dos tribunais, nossa, quanto eu li aquilo. Então, é igual eu estou te falando, eu acho que no máximo 1 ano, mais 1 ano e meio, isso vai estar funcionando, que é uma perfeição. Perfeito, né? Eu ouvi algumas reclamações na Justiça do Trabalho. Eu não sei se o senhor milita na área, mas as pessoas estão questionando, e houve até alguns boatos, eu ouvi dizer que existia a possibilidade da Justiça do Trabalho voltar atrás em uma situação dessa. Não sei se é fato ou se foi só boato. Olha, eu não milito na Justiça do Trabalho, mas aqui em São Caetano posso te falar com toda certeza que eu acho que não teve problema, até porque os 2 funcionários que nós tivemos lá, um era o Gustavo, ele criou até uma cartilha para os advogados. Olha, que bom. Aí ele acabou se desligando da OAB por um motivo qualquer. Nós estamos com o Cauê lá.
ele dá toda assistência para os advogados. Outro dia me ligou uma advogada de Santo André, porque acho que a OAB dela lá, o escritório estava com problema. Doutor, e onde eu posso ir lá? O seu funcionário me ajuda? Não só pode, como deve. Que bom. Vem aqui em São Caetano, procura o Cauê, que ele vai dar toda assistência para a senhora. Até porque é advogada. Isso é importante. A OAB é de todos os advogados. Claro, claro. Mas aqui tenho certeza que não teve problema, Daniel. Não, né? E, doutor, tem a questão da assinatura digital. Eu sei que a OAB ela também disponibiliza esse serviço. Como é que funcionou? Atualmente, todos os advogados são obrigados a ter assinatura digital, senão não trabalha, né? Hoje em dia é o pendrive ali, senão não trabalha. Como é que funciona para fazer esse pedido de assinatura digital? Essa pergunta foi ótima, Daniel, porque nós disponibilizamos com o funcionário nosso, Valdir, que também é no prédio da assistência judiciária, na Vitor Meireles 66, no Jardim São Caetano. Telefona para o Valdir, ele vai agendar um horário. Tá. E vou te contar uma coisa, o Valdir, hoje, a nossa subseção, fez mais de 700 assinaturas digitais aqui em São Caetano, inscrições. Que bom. Porque teve uma época, eu não sei se os funcionários das outras subseções tiraram férias, canalizou tudo aqui para São Caetano. Olha o só. coitado ficava o dia inteiro fazendo isso. E ele também é craque. Qualquer advogado que tiver problema, pode procurar o Valdir. E, doutor, esse aumento na demanda está atrasando ou é um processo rápido? O meu medo, a princípio, eu demorei até um pouquinho para fazer essa assinatura digital. O meu medo é, não, você tem que marcar, e marca para daqui quanto tempo? Qual que é o prazo? Nada, isso aí marca talvez até para o dia seguinte. Que Até para o interessante. dia seguinte, ô Daniel. Lá o menino ele é muito esperto, ele é muito bom, esse menino. Bem acho. E ele faz com uma rapidez, ele te ensina, você sai de lá funcionando, sabendo fazer tudo. Entendi. E, doutor, pelo que eu sei também, a gente tem que comprar o aparelhinho. Esse aparelhinho é vendido aqui na OAB também ou a gente tem que pedir em algum site, alguma coisa nesse sentido? O aparelhinho que você diz é o token. É isso. Você pode comprar aqui ou você também não precisa comprar. O meu, por exemplo, é feito pela carteira, que já tem o chip. Tá. Então, Mas porque assim, a informação que eu obtive era que as carteiras mais recentes já tinham esse registro nela. tem o chip. Sim. Aí só que você tem que ter um aparelhinho para colocar o... Ah, sim, tem. Como é que chama aquele aparelhinho? Que você Tudo bem. põe aqui e ele encaixa ali. A carteira tem do chip, mas qualquer um tem que ter esse aparelho. Esse aparelho, né? O pessoal normalmente chama aquilo de rabicho, mas tem um nome técnico que eu não estou lembrando. Eu também não me recordo. E até também é mais um relato, porque com a OAB de São Caetano, pelo menos até hoje, os serviços que me foram prestados foram bem ágeis. O Valdir, eu liguei para ele, marquei com ele, olha, eu posso ir e tal. Só que eu marquei, eu confundi. Eu marquei para outra semana e achei que era para essa semana. Por exemplo, quarta-feira. Tá bom, na quarta eu vou. E chegou quarta-feira, eu fui lá. Ele falou assim, não, mas a sua é para a próxima semana. Aí ele falou, mas não tem problema que a gente faz aqui rapidinho. Não, ele sempre dá um jeito, o Valdir é ótimo. Que legal, E doutor. ele sabe tudo de assinatura digital. Isso é bom. Ele também me deu algumas aulas ali. Não, ele é ótimo. Doutor, a gente está chegando ao fim. A gente é muito assunto, então a gente vai para cá e vai para lá para chegar num todo, para entender um pouquinho da OAB. O senhor tem um momentinho aí para se despedir dos internautas que nos acompanharam. E obrigado por participar. Sempre nos próximos programas, continue enviando perguntas, sugestões de pautas que a gente sempre adere e sempre busca o melhor, o que as pessoas querem assistir realmente. O senhor tem um tempinho aí se quiser se despedir. Olha, Daniel, eu agradeço o seu convite, quero te dizer que estou sempre à disposição. A OAB aqui de São Caetano está à disposição tanto do colega quanto também das pessoas que assistem o nosso programa. Ótimo. E que estamos à disposição da população de São Caetano do Sul para poder bem servir. E sempre procurem a Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço os internautas que participaram. Qualquer esclarecimento podem me procurar. Ótimo, Muito obrigado. doutor. Obrigado, viu?
Mais uma vez agradeço pela gentileza que o senhor veio prontamente nos prestigiar. Bom, a gente encerra por aqui. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Ficamos por aqui.